É bom, amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. O livro do Êxodo, capítulo 17. O senhor deixa ela para mim, fazendo um favor? E Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 8. Uma palavra para nós meditarmos nessa manhã. Você que está em casa, se você tiver uma caneta, um papel para você anotar e depois você lembrar dessa palavra novamente, uma das formas para nós estarmos memorizando, querido, é quando nós anotamos. E eu estava comentando com o William, eu tenho mais ou menos, queridos, eu acho que eu já tive mais de 20 cadernos desses, que eu vou anotando as palavras. E o William brincou assim comigo, falou assim: Altinho, você não quer leiloar um caderno desse não? Ele falou: eu tenho coragem de comprar. Eu falei assim: eu não tenho coragem de vender. Ontem eu havia perdido um dos cadernos, bem antigo, de 2000, queridos, e eu fiquei doido procurando o caderno. Eu revirei a casa inteira. Na hora que eu chegar em casa eu vou ter que colocar as coisas em ordem. E eu fiz da minha casa mais do que aquela mulher da dracma perdida, porque eu sabia que ele tem tantas coisas, sabe? Às vezes eu olho as anotações, tem tantas coisas preciosas, tantas revelações de Deus, né? Obrigado, senhor Gilberto. E aí no livro de Êxodo, eu costumo dizer que toda vez que Deus quer liberar um som dos céus, o diabo ele vem com um barulho. Toda vez que Deus quer liberar os sons dos céus sobre nós, o diabo ele quer fazer um barulho para encobrir aquilo que Deus quer fazer nesses dias. Eu creio que nessas últimas horas Deus vai liberar um som profético sobre a igreja, sabe, no meio de um mundo, queridos, uma geração que está assustada. Deus quer que se levante uma igreja corajosa, uma igreja que se levanta, queridos, na adoração e que mude a atmosfera dos lugares. Você pode mudar a atmosfera através da sua adoração, através do seu louvor. Você pode mudar a atmosfera. Você já viu quando você chega num lugar, ou numa casa, ou num ambiente, você fala: nossa, esse ambiente está pesado. Alguém já se sentiu assim? Chegou num lugar e percebeu que aquilo estava desfavorável? Porque a Bíblia diz que o príncipe da potestade do ar, aquele que opera no filho da desobediência. Mas a adoração, queridos, ela tem esse poder de mudar. Por isso que toda vez que um profeta, ele ia profetizar, ele pedia para trazer um tangedor, porque a adoração ela muda os céus. A sua adoração não muda Deus, mas a sua adoração vai mudar o ambiente. Sabe, quando você muda o ambiente, aquele ambiente ele é preparado para que venha o profético de Deus. Por isso a igreja que é profética, ela não pode se calar. No meio de tanto barulho que nós temos ouvido, eu entendo que Deus está liberando o rugido do leão nesses últimos dias. Sabe, o Senhor está liberando nos quatro cantos, sabe, os ventos proféticos, os ventos das últimas horas, para que o profético seja estabelecido. No meio de uma geração assustada, nós precisamos nos posicionar como uma igreja corajosa, querido. Quando eu falo de coragem, queridos, é em oração, você se preparar para os dias da batalha. Sabe, quando você se prepara na palavra, você se prepara no profético, você muda os ambientes. Quando o ambiente ele é mudado, eu costumo dizer, aonde uma pessoa é mais propícia a pecar, querido? Numa biblioteca ou dentro de uma boate? Aonde que a pessoa é mais propícia a pecar, queridos? Aonde? Porque você sabe que aquele ambiente, aquela atmosfera ali, está toda preparada para isso. Então quando você entende que o ambiente, sabe, o ambiente profético, eu entendo que quando nós estamos aqui reunidos, o ambiente profético, sabe, mais do que nunca, queridos, eu falo que o diabo ele está fazendo barulho para encobrir os sons que virá dos céus nesses últimos dias, amém? Há um som liberado nos céus, sabe, quando a igreja se posicionar no profético, se posicionar na adoração, e colocar em prática tudo aquilo que a igreja aprendeu nesses últimos anos, então há um liberar dos sons dos céus, e virá nos quatro cantos, e a colheita será maior, amém, queridos? A colheita será muito maior. Eu creio que Deus tem nos preparado como igreja. Sabe, eu fico vendo, nós temos enfrentado lutas, nós vamos ver, aqui nós vamos falar sobre Amaleque,
Fala assim no verso 8: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Diga assim comigo: Refidim. E diz assim: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque amanhã. Estarei lá no outeiro, no sumo, lá no outeiro, no cume do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas, estavam cansadas. Tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nele se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos de um lado e de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Senhor, é a tua palavra. A minha oração nessa manhã é que o Senhor fale e não te cales, fale ao nosso coração, que essa palavra venha mesmo produzir uma fé genuína no nosso coração. Eu quero te pedir, meu Deus, que nessa manhã, nós queremos ouvir, meu Deus, a tua voz, queremos ouvir os teus ensinamentos. Fale conosco, em nome de Jesus. Queridos, esse texto ele vem falando sobre uma guerra, vem falando sobre uma batalha. E mais do que nunca, queridos, nesse texto nós podemos encontrar o nosso quadro hoje. Eu costumo dizer que Israel é a igreja, é a sua vida e a minha vida. Nós estamos em batalha, e nessa noite eu quero falar: erga as suas mãos, permaneça com as suas mãos erguidas. Mas o que é permanecer com as suas mãos erguidas? A Bíblia fala que quando o povo de Deus levantava as mãos, eles prevaleciam na batalha. Mas quando as mãos cansavam, eles iam perdendo aquela batalha. Você fala: pastor, então quer dizer que para vencer a batalha eu tenho que permanecer com as mãos erguidas? Não, queridos, erguer as mãos é muito mais do que simplesmente um símbolo. Sabe, erguer as mãos é você se posicionar em Deus. O que significa mãos erguidas? As mãos erguidas, quando você levanta as tuas mãos, você está dizendo que o meu socorro, ele vem do Senhor. Quando você levanta as tuas mãos, você está dizendo: a resposta vem do Deus Altíssimo. O homem pode fazer planos, mas a última palavra vem do meu Deus. Eu creio que o Senhor se levanta do trono e vem ao meu socorro e vem ao seu socorro. Então, mãos erguidas é você estar declarando: Deus, eu dependo da tua palavra, eu dependo, meu Deus, é da tua promessa, eu caminho com o Senhor debaixo dessa provisão. E no meio da batalha, queridos, o que tem sido extraído de você? O que tem saído de você no meio dessas batalhas? Eu estava vendo, estava pensando nessa manhã, queridos, quando você espreme uma azeitona, o que sai dela? Caroço. Sai azeite, queridos. Agora está gravado, pastor. Sai o caroço também, viu, pastor? Quando você espreme uma azeitona, sai o que? Azeite. Quando você espreme uma uva, sai o que? Caroço, né? Quando você espreme uma uva, sai vinho. Quando você espreme um menino, ele vira homem. E quando você espreme um homem, ele vira profeta. E eu falo que nesses dias Deus está espremendo a sua igreja, para que os profetas se levantem nessa hora. Eu vou perguntar: quantos profetas tem aqui nesse lugar? Quantos profetas tem aqui nesse lugar? Quantos profetas tem em casa? Quantos profetas tem nesse lugar? Sabe, queridos, quantos profetas? Sabe, é tempo, quando nós somos espremidos, o que tem saído de você? Caroço. Sabe, queridos, quando te espreme, você tem que se posicionar como um profeta. Você é o profeta da sua casa, você é o profeta da sua família, você é a profetisa ali do seu lar. Deus te levantou como profeta nesses últimos dias. Você é a resposta. No meio de uma geração que está apavorada, você precisa ser uma igreja corajosa, que se posiciona diante da palavra do Senhor. Você levanta as tuas mãos na tua casa e na tua família. Mas aqui no texto fala que as mãos cansaram. Sabe, queridos, no meio da batalha as mãos podem cansar. Eu não sei você, mas eu já me vi em situações que eu estava cansado. E às vezes, quando fala mão cansadas, querido, é que nós deixamos de esperar em Deus.
Nós deixamos de confiar na promessa, nós passamos a confiar no homem, nós começamos a olhar para o homem, nós tiramos os nossos olhos do Senhor e colocamos os olhos na circunstância. Sabe, esses dias, umas 3 semanas atrás, eu estava pregando na célula, e o título da palavra era: não repare na força dos ventos, não repare. É interessante, queridos, porque Pedro, quando estava andando sobre as águas, a Bíblia fala assim, reparando na força dos ventos. Por quê? Porque os ventos sempre estiveram lá, as lutas sempre aconteceram na nossa vida, queridos. O problema é que agora nós estamos reparando mais, e quando nós reparamos, nós tiramos o foco, e nós colocamos os olhos na circunstância, porque os ventos sempre existiram. Então quando Pedro ele passa a reparar na força dos ventos, reparando, sabe o que você tem reparado nesses dias? Para que as suas mãos viessem a ficar cansadas. Sabe, eu quero te dizer que nessa manhã, você que está em casa, você que está aqui no salão, Deus vai levantar as tuas mãos bem alto nessa noite, amém? Nessa manhã, Deus vai levantar as tuas mãos, você vai ficar com as suas mãos erguidas. Aqui então, nos momentos das batalhas, às vezes nós cansamos, querido. Muitos têm entregado os pontos nesses dias, muitos têm abandonado a sua fé. Sabe, queridos, mais do que nunca, é a hora de nós sermos igreja em qualquer momento. Sabe, eu acho que é tempo de nós continuarmos. Nós estamos fazendo as células online, né? Então nós fazemos a célula online, nós fazemos pelo Instagram, e nós temos usado um bordão na célula: vamos para cima, vamos para cima. E a gente sempre fala, e aconteceu algo interessante, que eu fui comprar um cabo para estar fazendo as lives, que havia quebrado, e quando eu estava passando, tinha um garotinho lá na porta, pastor Horácio, e a hora que eu passei, ele olhou e falou assim: vamos para cima. Aí eu olhei, e eu continuei andando. Aí eu olhei para trás e falei assim: será que eu ouvi isso mesmo, né? Aí a hora que eu voltei, o menininho: vamos para cima. Que na célula a gente fala: vamos para cima. Quantos aqui já ouviram aí na célula o bordão, não é, senhora? Vamos para cima. E aí a gente está indo, né? A gente está indo, sabe, queridos, porque Deus está se movendo. Aí eu parei, ele falou: pai, é o rapaz do vamos para cima. Aí eu parei e falei assim, ele assiste, você, nós acompanhamos lá em casa, mas eu fiquei na dúvida se era você. A hora que dá 8 horas na quinta-feira, ele fala assim: pai, e na terça também, né, Hugo? Ele fala assim: pai, vamos assistir? Vamos para cima. Vamos para cima, queridos, vamos para cima. Nós não podemos parar, querido, porque Deus está se movendo nesses dias. Deus está se movendo, Deus está salvando vidas, pessoas têm voltado. Nós estamos esperando agora, querido, para batizar 5 pessoas da célula que nós ganhamos para Jesus. Nós temos 6 pessoas para apresentar aqui na igreja. Então mais de 11 pessoas só da minha célula. Então Deus está fazendo, sabe, não é tempo, porque toda vez que Deus vem com um som, o diabo quer fazer um barulho, sabe, o diabo quer fazer um barulho para encobrir aquilo que Deus quer fazer na minha vida e sua vida. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto: a briga era contra Amaleque. Amaleque significa carne, Amaleque significa a nossa carne. Sabe, queridos, a nossa carne grita, a nossa carne, ela não converte. Amaleque significa pecado. Há uma guerra contra o pecado. Aqui diz então que havia uma guerra contra Amaleque. Havia uma guerra aqui contra Amaleque. Amaleque significa pecado, uma luta, né, do dia a dia. Amaleque, eu costumo dizer que é a nossa guerra do dia a dia. Todos os dias, querido, nós temos um vale, o vale de Elá. O vale de Elá é onde Davi, ele venceu Golias. E muitos de nós temos o nosso vale de Elá, onde nós acordamos pela manhã e nós sabemos que nós temos que enfrentar um gigante. Elá significa o vale da decisão, o vale que você precisa tomar uma postura. Sabe, o vale de Elá, todos nós temos um vale de Elá, e nesse vale nós precisamos nos comportar. É tempo de sermos espremidos e sermos profetas de Deus, amém? Naquele momento, no vale de Elá, quando Davi ele se depara com um gigante, que ele foi espremido ali, a sua fé, ele conseguiu olhar pelos olhos da fé, queridos. Sabe, no meio dessa batalha, você pode ser um vencedor,
ou você pode ser mais do que vencedor. Você quer ser vencedor ou você quer ser mais do que vencedor? Deixa eu te explicar o que é mais do que vencedor. Eu vou te explicar quando a Bíblia fala. Vou usar uma figura para você entender o que é mais que vencedor. Quando um lutador de MMA, um lutador de boxe, ele entra ali no ringue e ele dá um nocaute no seu adversário, ele foi o quê? Ele foi um vencedor ou não? Foi. Mas a mulher dele, que ele foi receber um prêmio, daqueles prêmios, não é assim? Eles ganham um prêmio. Aí ele pega aquele prêmio e leva para casa. A mulher dele está em casa, a mulher pega o prêmio e vai gastar no shopping. Ela é o quê? Mais do que vencedor. Amém, queridos? Deixa eu te dizer, tem alguém que lutou a batalha e ele foi vencedor, mas ele fez eu e você mais do que vencedor, amém? Só você que é mais do que vencedor, dê um brado de júbilo e uma salva de palmas bem forte ao nosso Deus. Sabe por que você é mais do que vencedor? Porque tem um que já venceu a batalha, para mim e para você. Quantas mulheres mais do que vencedoras tem aqui nesse lugar? Tem alguma mais do que vencedora aí em casa? O marido sai, trabalha, traz o sustento, ele é vencedor. Ele chega em casa, coloca as coisas em casa, ela vai para o shopping, ela é o quê? Mais do que vencedora. Amém? Então, queridos, Deus quer nos fazer mais do que vencedores, porque tem alguém que lutou a sua batalha e lutou a minha guerra, sabe? Então nós precisamos vencer Amaleque. E a Bíblia diz que ele venceu em Refidim. Refidim significa o lugar que eu venci. Ele venceu em Refidim. Refidim significa o lugar que eu já venci. Sabe aqueles lugares em que você venceu? Sempre o diabo quer te vencer naquela área. Sabe por quê? Porque no lugar onde você venceu, o seu testemunho, ele traz cura na vida das pessoas. Aqui no Refidim, a Bíblia fala que no vale de Refidim, o lugar em que eu venci, sabe, todos nós temos um testemunho, porque o seu testemunho cura, sabe, o seu testemunho ele sara pessoas, porque quando você depara com uma pessoa, e a pessoa está com um casamento destruído, você chega para ela e fala assim: olha, assim como Deus restaurou a minha casa, Deus vai restaurar a sua casa. Sabe, porque o seu testemunho vai curar outras pessoas, e o diabo sabe disso. Sabe, o diabo ele é especialista no passado, ele sempre quer trazer o seu passado à tona. Em Refidim, no lugar em que você venceu, ele quer trazer o seu passado. Mas por que ele quer trazer o seu passado? Porque o Espírito Santo ele não trabalha com o nosso passado, porque o nosso passado ele já jogou no mar do esquecimento, amém? O seu passado não tem como ser mudado, o meu passado não tem como ser apagado, mas o meu presente e o meu futuro pode ser escrito de uma forma diferente. Deus escreve de uma forma diferente. Sabe, esses dias eu estava pregando aqui no sábado que era sobre upgrade. Quantos lembram dessa palavra? As notícias serão atualizadas, as notícias precisam ser atualizadas. Maria, quando ela encontrou com Isabel era estéril, mas passou um tempo, quando ela encontrou com Isabel, ela falou assim: Isabel, a minha prima que é estéril, falou assim: não, ela está grávida de 6 meses, porque as notícias foram atualizadas. Eu quero te dizer que nós como igreja, as notícias serão atualizadas nesses dias, amém? As notícias precisam ser atualizadas a seu respeito. E fulano de tal, você viu quando você encontra com alguém, sempre quando a gente encontra, a gente fala: e aí, a família, como está? Hoje as pessoas não têm mais esse hábito, né? Mas antigamente a gente encontrava: e aí, como estão os filhos? E como está o seu filho? Uai, você não está sabendo não? Sabe aquele filho meu que era problemático e tal? Falou assim: agora está fazendo faculdade, é pai de família. Sabe, quando as notícias são atualizadas, Deus é um Deus que atualiza as notícias ao nosso respeito. Mas aqui, sabe, e o diabo sempre quer que eu e você olhemos para o passado, esqueçamos que Ele é o Deus do agora. A Bíblia fala lá no livro de João capítulo 11, quando
Jesus, ele ouviu a notícia de Lázaro. A Marta mandou avisar que Lázaro estava doente, mas quando ele chegou ele já estava morto. E Jesus falou assim: olha, é para que glorifique o nome do céu. Falou assim: eu sei que se o Senhor bem estivesse aqui. Ela olhou para o passado, e nós sempre olhamos para o passado, nós esquecemos que Deus é o Deus do presente. E ela fala: não, mas ele há de ressurgir. Ela olhou para um futuro distante e esqueceu que Deus é Deus do agora. Ele falou assim: não, ele há de ressurgir, é hoje, o seu milagre é hoje, porque as notícias serão atualizadas, ao meu respeito e ao seu respeito. Outra coisa que eu aprendo aqui, queridos, então aqui em Refidim, o lugar que eu venci, sabe, o diabo quer trazer o nosso passado, mas Deus é um Deus do presente, amém? É um Deus que nos leva agora. Talvez você está com as suas mãos cansadas em Refidim, mas eu quero te dizer que o Senhor é o Deus que te fortalece, é o Deus que luta as tuas batalhas. É assim que nós lutamos as batalhas, é assim que nós buscamos o Senhor, sabe, a atmosfera está sendo mudada. Quantos creem que quantos mais do que vencedores tem nesse lugar? Eu vou repetir: quantos mais do que vencedores tem aqui nesse lugar, querido? Você não é vencedor, porque tem alguém que lutou a batalha por você, Jesus Cristo, o justo. Sabe, queridos, eu gosto muito dessa palavra Jesus Cristo justo, porque todo o teatro que a gente faz, eu não sei se você percebeu, nós temos uma autora aqui de excelência, a Nuti, ela sempre coloca nos teatros, sempre que você vai ouvir essa palavra, Jesus Cristo, o justo. Sabe, eu sempre reparo, ela sempre usa essa frase, Jesus Cristo, o justo, aquele que morreu por mim, aquele que morreu por você, queridos. Jesus Cristo, o justo. Você pode dizer isso? Jesus Cristo, o justo. Então, outra coisa que eu aprendo, queridos, em Refidim, o lugar que você venceu, sabe, não deixe com que o seu passado volte atrás. Eu ia abrir aqui para vocês, eu ia mostrar que os gigantes sempre voltam. Você sabia que Davi, ele venceu mais 4 gigantes sem ser Golias? Davi, ele venceu mais 4 gigantes sem ser Golias, porque os gigantes, eles sempre retornam. Por isso alguns teólogos dizem que Davi pegou 5 pedras, porque Golias, ele tinha mais irmãos, ele tinha mais um irmão, o irmão dele chamava, sabe como, queridos? Golias. O pai dele era tão criativo, que pôs o nome, mas lá no livro de Crônicas diz que ele chamava Lami, mas, quer ver, dá para colocar aí Crônicas para mim, rapidinho? Coloque Crônicas, deixa eu ver se eu anotei, segundo Crônicas, deixa eu ver se eu anotei aqui, segundo Crônicas 15, segundo Crônicas 15, 21:15, desculpa, segundo Crônicas 21:15, olha só, os gigantes sempre voltam, queridos. Sabe aquele lugar que você venceu, lá no vício, na pornografia, aquele lugar que você venceu, olha lá, tu terás grandes enfermidades, segundo Crônicas, as tuas entranhas, enfermidades que aumentará dia após dia, parece que não, desculpa, é segundo Samuel 21, desculpa, segundo Samuel 21:15, coloca aí para nós, olha lá, de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel, desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Sabia que as batalhas traz fadiga, traz cansaço, queridos, lutas por fora, temores por dentro. Nessa idade aqui, Davi já não era mais um menino de 20 anos, alguns dizem que Davi já estava com quase 80 anos, já não tinha mais a destreza, não tinha mais a habilidade. Às vezes, querido, nós perdemos até mesmo a empolgação, a força. Era assim que Davi estava. Olha só o verso 16, Isbenome descendia dos gigantes, o peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos, estava cingido de uma armadura nova. Esse intentou matar Davi. Isbenome significa uma volta ao passado, uma volta ao passado. Mas por quê? Porque ele queria voltar e vingar Golias, por isso que é uma volta. Isso fala das nossas lutas, isso fala das nossas batalhas pessoais, e fala que ele tinha uma espada nova. Cuidado com as novas, com as ciladas que são preparadas. Por isso que Isbenome significa uma volta ao passado. Ele sempre quer nos levar ao passado, ele nos levar a retroceder, para que nós venhamos a cair
Continua para mim agora, verso 18, fazendo favor. Depois disso houve ainda, pode pôr o 17, fazendo favor, Elias, 17. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o filisteu e matou. Deixa eu falar para vocês, Golias, Davi matou como, queridos? Matou sozinho. Agora esse gigante, Davi precisou de ajuda. Ninguém vence sozinho, querido, as batalhas. Tem gigantes que nós precisamos de ajuda. Abissai significa divino, e nós temos um vencedor, que nos fez mais do que vencedores, amém, queridos? Então uma volta ao passado, aquele lugar que você venceu, coloca guardas, coloca sentinela, sabe, guarda bem a sua família, guarda bem a sua casa, guarde bem os teus filhos, guarde a sua casa, para que você não tenha que voltar para restaurar o que foi quebrado. Sabe, queridos, levante profetas dentro da sua casa. Eu estava lendo um livro, agora eu não me lembro se essa história é verídica ou se era apenas uma história, eu não me lembro agora. Conta a história de um casal. Ela tinha um sogro que morava com eles em casa, e ele estava doente, então ele tremia muito, e ele estava ali, ele jantava ali junto com eles, ali naquela mesa de jantar. Em determinado momento ele começou a tremer muito, e de repente ele foi colocar a comida na boca, e a comida caiu, e a nora ficou muito brava, xingou ele, chamou ele de porco, o senhor não tem jeito mesmo, tal. E no outro dia ele foi de novo. Quando ele foi pegar o prato de porcelana dela, ele foi colocar mais comida, o prato caiu, e ela xingou ele, e sabe assim, ela não entendia o princípio da honra, e ela falou assim: a partir de hoje o senhor vai comer lá na cozinha, porque afinal de contas, olha só, aqui a toalha de mesa importada. Então colocou ele na cozinha, ele passou todos os dias a almoçar na cozinha. Em determinado dia ele estava tremendo muito novamente, ele deixou a comida cair, e ela veio, brigou, chamou ele de porco, e falou um monte para ele, e pegou ele e falou assim: agora a partir de hoje o senhor não vai mais nem almoçar mais na cozinha, a partir de hoje o senhor vai almoçar lá no alpendre dessa casa. Alguns aí conhecem casa de alpendre ainda? Ou é só eu? Alpendre, aquele alpendre ali baixinho, que a gente ficava sentado ali, vermelho, né? E foi colocar ele lá no alpendre, e falou para ele: agora o senhor não vai mais comer em prato de louça, eu vou fazer um prato de madeira. E ela fez um prato de madeira, e deu para ele, falou assim: porque agora vai cair, não vai quebrar, o senhor aprender. Bom, passado o tempo, o filho dela estava brincando lá no fundo de casa, ela chegou até a criança, e ele estava com um pedaço assim de madeira, ele talhando aquela madeira e tal. E aí ela chegou e falou assim: ai, meu filho, você está brincando de quê? Ele falou assim: ai, mamãe, eu estou fazendo aqui. Ela falou: o que você está fazendo com essa madeira? Ele falou: eu estou fazendo um prato. Ela falou: mas para quê? Ele falou assim: para quando a senhora ficar velha, eu colocar comida nele para a senhora almoçar. Deixa eu falar algo para você, queridos. Então tem coisas que nós precisamos, e mais de depressa ela pegou aquele senhor e levou para dentro de casa. Então tem coisas, querido, que nós fazemos, nós esquecemos a lei da semeadura. Quando você entrar numa batalha, pergunte para Deus de que lado Ele está, porque nem sempre a maioria é a voz de Deus, não. Pergunte para Deus: Deus, de que lado o Senhor está no meio dessa batalha? Amaleque sabe, queridos, o que faz nós perdermos a batalha não é o inimigo. O que faz você perder a batalha e eu perder a batalha é a ausência de Deus nela. Se o Senhor for ausente na batalha, às vezes nós ficamos de lado que a maioria está, porque achamos que Deus está nesse negócio, e Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Esses dias talvez pode até parecer meio grosseiro isso que você vai ouvir. Encontrei com uma pessoa, e essa pessoa, ela separou da esposa, separou de outra esposa, tal, e alguns anos nós tentamos trabalhar com essa pessoa, mas ela não quis, ela tal, eu não vou entrar muito em detalhes. E essa pessoa foi para um outro lugar. Encontrei com ela esses dias no supermercado, ela falou assim: ah, Eltinho, agora eu estou cuidando dos jovens. Eu falei assim: como? Você não dava conta de cuidar nem da sua esposa, você quer cuidar da esposa de Cristo agora, que é a igreja? Sabe, queridos, nós precisamos entender algumas coisas, parece meio grosseiro, mas
nós somos a noiva de Cristo aqui na terra, amém? Nós somos a noiva do Senhor. Você é a noiva de Cristo. Uma volta ao passado. Verso 17, porém Abissai, Deus sempre vai levantar os abissais, amém? Verso 18, depois disso houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Zatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Asaf era outro gigante que precisava, porque esses 4 gigantes estavam tramando contra Davi. Asaf significa imperfeição, significa impotência. Tem gigantes, queridos, que nós somos impotentes. Então sempre os gigantes eles retornam. A impotência, nós nos sentimos incapazes. Outro, vamos lá, vamos dar um pouquinho mais rápido. Verso 19. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaaré, Oregim, o belemita, feriu a quem? Mas Golias já era morto. É porque esse era irmão de Golias. Você, vamos pôr o nome todo mundo de Golias, para não ter problema. Aí falar assim, Golias, sabe, Golias, isso fala das nossas lutas pessoais. Golias, para mim, significa uma vingança pessoal, uma justiça própria. Justiça própria. Quantos de nós queremos fazer justiça própria, queridos? Quantas vezes nós queremos ter razão? Nós achamos, né? Você sabe que toda vez que uma pessoa, como que eu posso dizer, qual palavra, agora ela fugiu da minha cabeça, eu vou lembrar dessa palavra, eu continuo meu raciocínio, tá bom? Então Golias fala de uma luta pessoal, algo que a pessoa quer se vingar. E por último, quer ver o último gigante, verso 20, a palavra vai vir, queridos. Houve ainda outra peleja, e essa foi em Gate, onde havia um homem grande de estatura, que tinha em cada mão, e em cada pé 6 dedos. Agora você imagina um gigante com 6 dedos, em cada parte do corpo, queridos, imagina, deve ser parecido esse Cicarelli. Aí pessoal, 4 dedos, esse gigante representa deformidade, queridos, fala das deformidades. Nós somos falhos, queridos, nós temos as nossas fraquezas, mas aqui fala que os gigantes retornaram. Aquele mesmo homem que matou o gigante, um dia ele precisou de ajuda. Você precisa de ajuda, eu preciso de ajuda. Então aqui, queridos, uma volta ao passado. Os gigantes sempre retornam. Sabe aquela luta que você venceu? Fique atento, porque os gigantes eles retornam. Sabe aquela batalha que você venceu? Guarde, coloque sentinela na tua casa, porque os gigantes sempre retornam. Outra coisa que eu aprendo aqui, lá no livro de Êxodo, põe Êxodo para mim 17, fala que trouxeram uma pedra e colocaram por baixo de Moisés. O que é colocar uma pedra por baixo? Isso fala de você descansar. Você precisa aprender a descansar. O que eu coloquei aqui para nós meditarmos, querido? Colocar uma pedra, né? Jesus é a pedra, Ele é a rocha, Ele é que nos sustenta. Sabe, é confiar. Colocar uma pedra é você confiar em Deus. Você não tem que se justificar para ninguém. Nós não temos que nos justificar para ninguém, queridos. Porque quando você deixa Jesus, Ele te justifica. Ele justifica a minha vida, a sua vida. Sabe, não tente se auto-justificar. Quando Moisés se assentou, ele estava falando, olha, quem me justifica, eu confio é no Senhor. Eu confio na palavra do Senhor. Estava ouvindo nesse mesmo livro uma história muito interessante, que era a história do idoso, do homem, da criança e do burro. Fala assim que certa vez uma criança, ela estava puxando o burro, eles estavam em viagem, e aquele senhor idoso estava em cima do burro. E aí passou um grupo de pessoas, olhou para aquele burro e falou assim, olha só, que absurdo, esse senhor deixar essa criança ir caminhando, e ele montado nesse burrinho, isso é um absurdo. Aí passou um pouquinho, lá na frente, ele ficou pensando sobre aquilo, ele desceu do burrinho, pegou a criança, colocou em cima do burrinho, e começou a puxar o burrinho. Quando ele estava puxando o burrinho, passou um outro grupo de pessoas e falou assim, olha só que absurdo, como que essa criança deixa um senhor de idade ficar puxando o burro, e a criança lá em cima, a idade que ele tem. Ele pensou sobre aquilo e falou assim, mas peraí, já sei, pegou ele, a criança, montou em cima do burro,
E a hora que eles estavam andando, Horácio, eles encontram com outro grupo de pessoas, e eles olhavam e falaram assim: olha aí que absurdo, o burro carregando 2 pessoas. Deixa eu falar algo para você, não adianta, queridos, não adianta você tentar se justificar, não adianta. Quem tem que te justificar é o Senhor. Não adianta tentar se justificar, o Senhor é a sua justiça. Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. Você nunca irá agradar ninguém. Não tenha medo, igreja, de ser igreja. Não tenha medo de mostrar as suas fraquezas, querido. Sabia que as pessoas se identificam mais com as nossas fraquezas do que com as nossas forças? Porque eles identificam conosco e olham para nós e vê que no meio daquela fraqueza nós vencemos. Eles também podem vencer. Jesus nunca teve medo de mostrar as suas fraquezas como homem. Lá na cruz do Calvário ele disse: eu tenho sede. Ele diz assim: Pai, estou terrivelmente apavorado. Pai, afinal de contas ele pediu para Deus só uma coisa. A única coisa que ele pediu para Deus, Deus não fez, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque a sua vida e a minha vida estavam em jogo. Então não se justifique, não tente se justificar, só simplesmente viva o Evangelho. E para nós caminharmos agora para o final, vamos terminar, queridos. Fala que Arão e Ur, a palavra Arão, Ur significa Shekinah, sabe, fala assim que Ur veio, que significa Shekinah, levantou as mãos. Eu quero te dizer que no dia que você estiver cansado, com as mãos querendo abaixar, eu quero te dizer que a glória do Senhor vai invadir a sua casa, vai invadir a sua vida, vai invadir a sua família, o seu trabalho, o emprego, e o Espírito Santo vai adentrar ali para dentro, vai levantar as tuas mãos e vai dizer: meu filho, é assim que vence as batalhas. Sabe, queridos, o Espírito Santo vai levantar as tuas mãos, vai erguer as tuas mãos e vai fortalecer a sua vida. Olha só, queridos, aqui fala que Arão, queridos, não significa Espírito Santo, mas a Bíblia fala que Arão era a boca de Moisés, porque Moisés, ele era pesado de palavras, Moisés não sabia conversar, então quem falava para ele era Arão. Então, mas quem é a nossa boca? É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai diante do Pai. Quando nós falamos assim: Deus, eu quero isso, o Espírito Santo fala assim: Pai, ele não quer, vai dar ruim. Você já viu, querido? Às vezes a gente fala assim: Pai, dá-me aquele negócio, e o Espírito Santo fala: Pai, não dá para ele, porque vai dar ruim, porque nós não sabemos pedir como convém. Está lá no livro, sabe, queridos? Então aqui eu quero te dizer que quando você estiver cansado, o Espírito Santo vai levantar as tuas mãos. Você que está cansado, o Espírito Santo vai trazer um ânimo novo sobre a tua vida. O seu testemunho vai ser usado para curar outras vidas. No livro de Apocalipse, capítulo 12, diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. O seu testemunho, querido, vai vencer o inimigo. O seu testemunho vai vencer o inimigo. Sabe, lá no livro de João, capítulo 12, versículo 9, diz assim: e o povo ia ver a Jesus e a Lázaro, a quem ele ressuscitou, porque a vida de Lázaro era um testemunho de cura, porque no lugar que você foi curado, é um testemunho de milagre que glorifica, exalta, engrandece o nome do Senhor. No lugar que você venceu, é um testemunho. No lugar que você está lutando, é um processo. No lugar que você perdeu, é um aprendizado, amém? Para você levantar as mãos e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quantos podem dar uma salva de palmas e um brado de júbilo ao nosso Deus? Talvez aqui nessa manhã, você em casa, você se encontra cansado. Feche seus olhos, levante as tuas mãos aos céus aí na sua cadeira, aí na sua casa. Talvez você se encontra cansado, fadigado nesses dias. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele adentra a sua casa. O Espírito Santo vem sobre a tua casa, vem sobre a tua família. O Espírito Santo vai pegar nos teus braços agora,
Talvez você não saiba como pedir nessa manhã, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo que está aqui nesse lugar, o Espírito Santo que te fortalece, aquele que te dá a vitória, queridos, comece a mudar a atmosfera, comece a mudar a atmosfera agora desse lugar, comece a mudar a atmosfera através da sua oração. Poderoso é o Senhor, poderoso, Tu és poderoso Deus, Tu és poderoso, vitorioso és Senhor, Tu és vitorioso. Isso, levante as tuas mãos, querido, se as suas mãos estiverem cansadas, continue com elas levantadas, e comece a adorar e a glorificar, e a exaltar o nome do Senhor. Sabe, queridos, eu quero te dar a oportunidade, aí na sua casa, aí na sua família, se você quiser, tirar o sofá, arredar o sofá aí da sala, levantar as tuas mãos comigo aos céus, e nós juntos vamos adorar. Aqueles gigantes que voltam, serão derrotados em nome de Jesus. Por isso agora levante a tua voz, igreja, levante a tua voz agora, levante a tua voz profética, não cale a sua voz profética, não cale a sua voz profética. O diabo tem feito barulho, mas vai vir o som dos céus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família.